Olá, gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou gravar um vídeo aqui diferente para vocês, falando de um canal que eu venho acompanhando há algum tempo, né? E na verdade esse vídeo não é para recomendar esse canal como um canal bom, não, pelo contrário, é para a gente observá-lo criticamente, né? Para a gente combater, na verdade, esse tipo de narrativa, né? Então vou falar um pouco aqui, explicar um pouco sobre o que eu venho acompanhando, fazer algumas observações importantes, né? O nome desse canal é um canal chamado Cosmopolítica, né? A princípio, quando eu comecei a acompanhar esse canal, que fala muito sobre a questão do fascismo e suas variações e tal, né? Eu achava que era um canal que tinha o objetivo de defender esse modelo fascista e tal, de maneira ali muito, de maneira sutil, supostamente sutil, né? Eu digo sutil para leigos, né, e tal. Mas, enfim, eu notei que depois a coisa é pior do que isso. Aí você pensa, poxa, pior do que isso? Como é que poderia ser pior do que isso? E eu vou explicar o porquê que eu considero pior. O que acontece? Ele é um daqueles caras que diz liberais e tal, né? Aí você vai ver, inclusive eu assisti uma entrevista dele lá no Monark, e o cara cita o Olavo e não por acaso, não é simplesmente uma citação qualquer. Nota-se, né, e principalmente vendo os últimos vídeos dele, que ele tem uma tese que é a mesma, na verdade, do Olavo. Que é o quê? O que é que eles querem? O objetivo deles. Por isso que eu disse que é pior. É tentar dizer que o social, que o, que o fascismo e o marxismo são similares, né? Essa é a grande tese deles. É dizer que, ou seja, traduzindo, é dizer que o fascismo é de esquerda, né? Que é uma coisa ridícula, uma coisa absurda, né? E aí, gente, é importante a gente falar de algumas questões, né? Eles buscam, para tentar justificar isso, fazer certas afirmações no nível meio abstrato e tal, no nível meio de formas, de algumas formas que o fascismo se utiliza, que se assemelham a certas formas que alguns regimes de esquerda próximos do socialismo de esquerda faz, né? Inclusive o próprio uso do termo socialismo, né, na Alemanha, por exemplo, ali, né, que chamavam socialismo nacional, né, é uma coisa que eles utilizam, né, que esse sujeito aí utiliza, e o Olavo e outras figuras utilizam para tentar fazer essa conexão, né. Aí por isso que eu falo às vezes da questão semântica, de como é importante a gente ter cuidado com certas coisas, porque de fato o termo socialista ali estava em disputa. Então, essas teses de direita, de extrema direita ali, utilizavam-se também, de certo modo, desse termo, né, de socialismo, para se autodefinirem, né? Social nacionalismo, né? E assim, a gente sabe que existem algumas semelhanças no sentido de métodos, né, desses grupos fascistas com alguns grupos de esquerda radical, de esquerda marxista, né? Por quê? Porque esse é um movimento de massa. O fascismo é um movimento de massas. E é um movimento que também utilizou-se de sindicatos, de agrupamentos, de certas organizações sociais que o marxismo também utilizava, né? Os socialistas, né, de esquerda utilizavam para conseguirem, né, ali uma adesão popular, né? Nas décadas de 20, década de 30, a gente tinha uma profunda crise do liberalismo,
tinha uma profunda crise do liberalismo, e por essa razão, né, os movimentos marxistas ganhavam muita força. Mas por outro lado, também a extrema-direita ganhava força, né? Similar um pouco ao que acontece hoje em dia, né? Então isso ajuda a explicar alguns métodos, isso ajuda a explicar porque havia algumas formas de propaganda e tudo mais que de alguma forma se assemelhavam, né? Mas quando a gente vai ver com mais profundidade, a gente vê diversos, né, elementos que são profundamente diferentes, distintos entre as duas formas de organização social. E uma coisa que eu falo, assim, que resume bem isso, né, assim, de maneira didática, é assim, a gente não deve avaliar ideologias políticas por certos métodos, e sim pelos seus objetivos, né? Então a gente tem no marxismo ali um objetivo de acabar com a ideia de propriedade privada para haver uma coletivização, né, dos meios de produção, né, para ter uma sociedade sem classes e por aí vai. E a gente não tem isso no fascismo, né? A gente mantém ali uma sociedade extremamente hierarquizada e que sim tem diferenças entre o pensamento liberal, por exemplo. Porém, é um modelo social que claramente tem sérias distinções de classe ali, né? Isso é inegável, né? Não só de classe, mas de todos os tipos, né? Você vê, por exemplo, o projeto da Alemanha, né, ali, do nacional-socialismo que ele fala, né? Era um projeto onde só aquele povo ali, só aquela etnia iria dominar o mundo, iria dispor de toda a riqueza. Então, por exemplo, se você era judeu, se você era gay, se você era, enfim, se você era qualquer coisa que não tivesse no padrão que eles determinavam, ali um padrão de ser humano, um determinado padrão ali, você não era ninguém, você não podia ter dispor de nada, né? Nem sequer da vida, né? Que a gente acabou vendo ali nos campos de extermínio, né? Então, assim, é uma visão de mundo, é uma perspectiva totalmente diferente da visão de mundo do marxismo, né? Então ele de maneira muito canalha, de maneira de uma desonestidade intelectual imensa, ele vai pegando certos trechos, ele selecionando certas coisas e fazendo uns recortes bem canalhas para tentar dizer que são a mesma coisa, fazer uma similaridade, né? E não fala, por exemplo, que os ingleses, que os próprios Estados Unidos chegaram a financiar essa extrema-direita, né? Chegaram num primeiro momento, ajudar esse pessoal, né? Ele falou há poucos dias num vídeo sobre o antissemitismo. Por que ele não fala do antissemitismo de Henry Ford, por exemplo? Escreveu uma obra sobre isso, né? Então, assim, ele propositalmente ele vai pegando certos recortes para poder fazer uma narrativa totalmente falsa, mentirosa. Da mesma forma, mesmíssima forma que o Olavo de Carvalho fazia, né? Aí ele usa-se ainda diz assim, eu sou um cientista político, eu estou no meu mestrado de ciência política, não sei o que e tal, sobre o fascismo e tal, né? E ele usa como forma para poder dizer que é uma coisa inquestionável os livros dos autores fascistas, né? E tal. Ele desconsidera uma série de questões, né? Como essas questões históricas que eu estou falando, como a própria questão da propaganda embutida nessas obras, né? Ou seja, o sujeito está ali escrevendo determinadas coisas, mas não significa que os propósitos reais dele sejam exatamente aqueles, né? Até porque uma das estratégias que sempre os fascistas utilizaram foram criar teorias da conspiração e tudo mais, né? Para poder
embutir determinadas ideias, né? Através do medo, principalmente, né? O medo e o ódio, que são características que a gente vê hoje em dia. E olha que irônico, né? Esse sujeito aí desse canal Cosmopolítica, ele diz que a atual extrema-direita não é fascista, né? Então, ao mesmo passo que ele diz que essa atual extrema-direita não é fascista, ele lança essa ideia de que de similaridade entre o marxismo e essa extrema-direita, esse fascismo, né, histórico. Então, assim, olha que absurdo, né? Quer dizer, a extrema-direita atual, que utiliza-se das mesmas da mesma narrativa, das mesmas estratégias, do mesmo modelo de visão de mundo, de sociedade, que defendiam ali essa extrema direita do passado, não tem nada a ver. Agora, o marxismo tem. Por quê? Porque os caras eram sociais nacionalistas. Não, porque eles eram um movimento de massa. Entendeu? O fascismo sempre é um movimento de massas, que está atrelado a uma crise do liberalismo. E o próprio liberalismo, tanto os vários autores liberais, neoliberais, quanto políticos liberais, neoliberais, empresários e tal, financiaram no passado e financiam hoje esse fascismo. Então, por que ele não fala nada disso? Por que ele nega isso? Né? Porque esse é o objetivo dele. Como eu disse no início, pior do que ele defender um fascismo, né, como eu achava que era, e na prática ele defende, porque ele defende esse modelo, esse fascismo atual, só que ele nega que isso é fascismo e diz que quem é fascista, na verdade, é a esquerda, porque o fascismo ali, na sua origem, é de esquerda. Ah, porque o Mussolini, antes de ser fascista, ele era socialista, ele era marxista, né? Se declarava marxista e tal. Entendeu? É assim que ele vai construindo essa narrativa pseudocientífica, né? Então, assim, gente, esse vídeo é mais pra gente poder observar, né, melhor esse movimento aí, né, desse sujeito, e não é o único, tem vários outros, né, que tentam reavivar aí o olavismo, que na prática não morreu, né? O olavismo, ele é uma expressão, né, do imperialismo norte-americano, né, de certos setores ali do partido republicano, né, que utiliza-se do negacionismo científico, utiliza-se dessa narrativa de dizer, de tentar associar o fascismo à esquerda, e entre outras coisas, né, para tentar aí negar o próprio fascismo deles. Então, assim, eles têm práticas fascistas, e aí eles para tentar dizer que não somos fascistas, porque nós combatemos a esquerda. Cara, os fascistas foram os que mais perseguiram a esquerda. Mataram vários da esquerda, né? Da mesma forma como a esquerda combateu o fascismo. A gente pegar a própria União Soviética, que é ali que ele ali coloca como um modelo similar ao fascismo, né? Na verdade, ele praticamente disse que o modelo soviético era um modelo fascista, né? A União Soviética lutou bravamente contra os fascistas. Então, assim, né, lutou de forma assim gloriosa, de forma espetacular, né, contra eles, né? Então, assim, gente, o que a gente vê é uma narrativa extremamente negacionista, né, do ponto de vista histórico, né, do ponto de vista sociológico e tudo mais, né, e claramente uma tentativa de, como eu disse, de reavivar esse olavismo que entrou numa certa crise, né, entrou numa crise. Então ele tenta ali reavivar com ar de intelectualidade, né, com
ou seja, com, de certo modo, uma certa nova roupagem, uma roupagem um pouco menos agressiva, vamos dizer assim, né? Entendeu? Se num determinado momento de uma crise ali, em meados de 2013, 2014, por aí, eles podiam vir com uma forma mais agressiva, agora eles já vêm reavivando isso de uma forma um pouco mais ali calma, aparentemente mais intelectualizada, né? Então, esse vídeo é mais para alertar essa nova estratégia desse pessoal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aqui, né? Depois eu vou talvez fazer algum react dele, acho que fica mais claro, porque a gente coloca alguns exemplos mais práticos ali da própria fala dele, faz uma análise do discurso dele. Eu acho que fica mais interessante até, mas hoje não deu para me fazer isso, né? Não tá dando para me fazer isso. Mas assim que for possível eu farei isso e acho que vai ficar mais nítido tudo que eu tô falando. Então é isso, gente. Obrigado a todos e até mais.